alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os irmãos podem olhar para mim e dizer: cada abertura de culto, o Felipe fala a mesma frase. Verdade. Porque é uma alegria muito grande nós estarmos na casa do Senhor. Saber que hoje é domingo, início da semana, e nós temos o privilégio de vir na casa de Deus para louvar, para engrandecer, para exaltar o seu Senhor. 1 Crônicas 16:34, os irmãos não precisam abrir, não? É bem conhecido. Diz assim: louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Ele diz aí: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e junta-nos, e livra-nos das nações, para que o louvor do teu nome, do teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo diz amém, e louvou o Senhor. O Salmo 136 fala da mesma forma, né? Que nós devemos louvar ao Senhor, glorificar o nosso Deus. E nesse momento, eu gostaria que os irmãos baixassem as orações e nós pudéssemos orar para esse Deus que nós vamos orar. Pai Santo querido, Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra e todo louvor, nós te damos graças, Senhor, por esse momento tão especial que estamos na tua casa. Sabemos que é todos os domingos que aqui estamos, mas a cada domingo é um domingo especial na tua presença, porque sabemos do teu Espírito Santo que nos conduz e que nos alimenta. Ó Deus Todo-Poderoso, te damos graças por essa infinita bondade, infinito amor que tens para conosco e nos concede cada manhã o dom da vida. E a cada dia o sustento que precisamos, a direção que devemos andar e a luz que clareia o nosso caminho. E em ti, Jesus, te damos graça. Damos graça porque estamos aqui. Derrama das tuas bênçãos nessa noite sobre o nosso ministério de louvor, sobre a palavra que aqui foi lida e que será lida ainda, sobre a vida da pastora, que será instrumento nas tuas mãos, Senhor, para levar a tua palavra a cada coração de presente. Derrama das tuas bênçãos a cada um que aqui está, Senhor. Está no seu lar, com o coração alegre, com toda a felicidade para vir te louvar, para vir glorificar e agradecer pela semana que passou e tudo que nos resta, e pela semana que se inicia e tu nos guiará. Muito obrigado, Senhor, em teu nome, Jesus. Nós agradecemos e te louvamos. Amém. Vamos hoje ficar de pé para louvar o Senhor. Nessa palavra inicial, Felipe, vamos cantar então. Estamos aqui para te adorar, em tua presença para te exaltar. Nossos olhos contemplam sua face de amor. Tudo que temos, tudo que somos é teu, Senhor.
Maravilha, né, irmãos? Nós somos raça eleita de Deus. Oh, glória! Eu convido os irmãos. Primeiro eu vou dar os avisos. Quem quiser ir abrindo as Bíblias, Romanos 11, 34 a 36. Irmãos, prestem atenção nos avisos. Tá? Próximo domingo, às 9h30, teremos o início do curso para membros, novos membros. Isso para novos membros e para quem quiser participar. Tá? Todos são convidados. Começa domingo às 9h30. 9h31, 9h30. Amém? No mesmo domingo teremos o culto da família às 19 horas, como é de costume nosso, né? E no dia 20 de fevereiro, fora a próxima terça outra, nós começaremos os nossos GPs nas casas. Quem ainda não participa, está convidado. Escolha o GP mais próximo da sua casa, ou aquele que mais que deixa feliz participar. Participe. Romanos 11, 34 a 36, amém? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Quando Jesus chamou os discípulos para falar pela última vez, ele ia ser crucificado, ele lançou uma bomba, né, na mão dos discípulos, porque eles ainda não tinham sabedoria para entender. Jesus deixou cair perante eles uma grande dúvida, um grande desentendimento. Tanto que Pedro questionou, né, a Jesus. E não deixaria acontecer nada daquilo que Jesus estava falando. Nós não podemos imaginar o choque que foi com os discípulos, né? Olha para os detalhes desse versículo. Jesus já havia mencionado as coisas antes, mas agora deixou bem claro em detalhes para eles. Na língua original,
Jesus, quando fala que ia ser morto com muito sofrimento, que deixou eles extremamente abalados. E Pedro se rebelou, né? Como era o de sangue mais quente. Obrigado, né? Eu já falo baixo. Como era o discípulo com sangue mais quente, já eu vejo assim, Pedro eufórico, chamou Jesus no canto e disse: mestre, jamais alguém vai fazer uma coisa difícil. Como isso poderia sair da parte de qualquer plano? Mas era o plano de Deus. Então Pedro decidiu repreendê-lo. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Estamos no versículo 22, né? Mas Jesus retrucou e disse: para trás, Satanás. Porque foi no momento que o inimigo quis usar Pedro para contrariar a palavra de Deus. Pedro estava tentando dar conselho a Jesus, a Deus, sendo usado. A pergunta, irmãos: nós já fizemos isso? Tentar impor as coisas a Deus? Pois é. E muitas vezes nós fizemos isso, né? Eu pelo menos já fiz. Às vezes informamos a Deus dos nossos planos. Nós queremos tantas coisas, né? E colocamos na presença de Deus como se Ele tivesse a obrigação de fazer o que a gente quer. Mas esquecemos às vezes que somos filhos, que o filho obedece ao pai. Começamos a dizer a Deus o que fazer. E não é assim, né? Tem um ditado popular que diz que não podemos impedir um pássaro de voar sobre nós, mas podemos impedir de fazer ninho em nossas cabeças. Pastor, você está com isso? E é verdade. Às vezes nós pensamos em algo e queremos colocar diante de Deus, mas não devemos proclamá-lo se não for da vontade de Deus. Tudo, absolutamente tudo que nós fizermos e que queremos e que nós projetamos, nós temos que colocar diante de Deus como se fosse a vontade de Deus e não a nossa. Senhor, eis-me aqui, cumpre-me a tua vontade e não a minha, porque eu e você somos filhos e somos pecadores, e nós temos que nos colocar diante de Deus para que Ele cumpra em nós, e que nós sejamos obedientes à palavra de Deus, fazendo aquilo que era a vontade dele, porque a sabedoria de Deus e os desígnios de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, pode mudar. Quando Jesus queria falar com Deus, o Pai, ele se retirava e orava, e ele sempre dizia: Pai, que seja feita a tua vontade. E que nós possamos, né, irmãos, ter esse entendimento. A gente sabe que é difícil, que a gente é de carne e osso, que erra, mas nós temos que fazer o possível, porque o impossível só Deus faz. O possível e correto quando pedimos alguma coisa para Deus. E diz correto de todo o coração que eu atenderei, mas nós temos que saber pedir. As maravilhas, sabedoria, os desígnios de Deus é para nós, porque Deus se alegra de nós quando nós obedecemos a sua palavra.
Nós estamos num processo de leitura da Bíblia. Confesso para os irmãos, eu já li 2 vezes a Bíblia, e cada vez que eu leio, eu entendo alguma coisa diferente que Deus quer falar para nós. Não deixe de ler. Aproveite esse momento para entender a boa vontade de Deus para conosco e de todas as maravilhas que Deus já fez em todos os tempos e continua fazendo. Irmãos, isso é para nós refletirmos. Assim como Pedro aprendeu quando Jesus mandou se afastar o Satanás, que estava tentando manipular Pedro, nós temos que pensar naquilo que vivemos. Temos que pensar naquilo que fizemos, nas nossas atitudes. Que isso seja uma reflexão para cada um de nós. Porque não adianta nós lermos, estudarmos e não praticarmos. Como Jesus disse, vá a todo canto e proclame a minha palavra, faça discípulos. Ele falou para nós ir com o manual na mão, com o nome de Guilherme. Então que nós possamos refletir, né, irmãos? Nesse momento, eu quero convidar o presbítero dele, faça a oração de confissão e perdão, e que vocês possam baixar suas frontes e se colocar diante de Deus em reflexão, em adoração e em louvor. Até Deus e Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor nos dá a rica oportunidade, Senhor Deus, de estarmos diante da Tua presença, Senhor Deus, para prestar culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Estamos, Senhor Deus, aqui alegres, com regozijo de nosso coração, porque reconhecemos, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos, ó Pai, de quem éramos antes do Senhor nos alcançar com a Tua maravilhosa graça. E por isso nós encontramos aqui, Senhor, os nossos corações cheios de gratidão, porque a Tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e é a vida eterna. Merecíamos a morte, ó Deus, mas Tu decidiu, Senhor, nos resgatar. O Senhor decidiu nos salvar, e através de Cristo Jesus a dívida foi quitada. Louvado seja o Teu nome por isso. Ó Pai, nós reconhecemos, Senhor, que muitas das vezes fazemos coisas que desagradam, Senhor, e por isso nós pedimos perdão. Que a cada dia o Senhor venha nos moldar, que a cada dia o Senhor possa nos transformar segundo, Senhor Deus, a Tua palavra, e que a cada dia possamos estar mais preparados para um dia habitarmos com o Senhor por toda a eternidade. Fique conosco, Senhor Deus, em todo o decorrer deste culto, Senhor, que verdadeiramente possamos sentir a Tua presença neste lugar, que o Senhor venha ministrar a Tua palavra aos nossos corações, e que nossos ouvidos possam estar atentos e possam ouvir a Tua voz neste lugar, nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor, no Teu santo nome. Amém, Senhor. A igreja pode ficar de pé, com todo o coração, com toda a alegria, vamos louvar o Senhor. Amém? Quero rapidamente dar um aviso apenas aos homens da igreja. Guardem, reservem, anotem nas suas agendas. Nós vamos realizar aqui na igreja o primeiro encontro de homens no dia 9 de março, segundo sábado de março, às 19h30. Estará trazendo a palavra do pastor Jônio. Estaremos meditando sobre o papel do homem nos dias atuais. Então, reserve
já está dado. O pastor tem nos cobrado já há uns 2 anos, né? As mulheres estão ativas aí há 2 anos, os homens estão só na rede, só olhar na frente, como diz o ditado, né? Nós vamos trabalhar, vamos nos empenhar e vamos começar estes encontros no dia 9 de março, às 19h30, encontro de homens. E o ajuntamento dos jovens deve recomeçar no dia 2 de março, trabalho do presbitério, da Coordenadoria de Jovens e Adolescentes, na IPI de São Francisco do Sul. Então, 19h30, os pais e os adolescentes já estejam aí fazendo um esquema para estar levando seus filhos até este trabalho no dia 2 de março, às 19h30, na IPI de São Francisco do Sul. Bem, como eu citei na minha oração, né? A palavra de Deus em Romano diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. O pastor Neemias, quando veio aqui, ele usa uma frase que ele usa na sua igreja toda vez que há culto. E o nosso irmão Milo também usa bastante. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Então vamos cantar: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. E durante esta canção, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, um ato de louvor, um ato de gratidão ao Senhor, esteja trazendo assim até o braço do nosso. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia
Esse Deus que é bom, tu é grande eu sou, e o teu nome é santo. tudo posso sofrer e permanecer. Né? Sabe por isso, irmãos? Porque o nosso Deus, Ele não habita em tendas, mas através do teu Santo Espírito, Ele habita em nós. E por isso você pode ter a certeza o tempo todo que Ele está junto de você. Seja nos momentos difíceis, no momento de alegres, no momento de calmaria, no momento de tempestade, tu pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus habita em seu coração. E por isso nós vamos declarar nessa noite que Ele é eterno, Ele é perfeito, Ele é princípio e fim, está acima das religiões. Por isso nós podemos declarar nessa noite que Ele é incomparável.
Senhor, meu Deus, meu Pai, que nós te damos, Senhor, por mais esse noite, Senhor. Que nós temos, Senhor, a oportunidade, Senhor, de agradecer, Senhor, o teu nome, Pai. Tu és o único, Senhor, digno, Senhor, de todo louvor, Senhor, de toda honra, Senhor, de toda glória, Pai. Te peço, Senhor, humildemente, Senhor, continue conosco, Senhor, nessa noite, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, Senhor, que venha subir com um perfume suave, Senhor, no teu trono, Pai. Te pedimos, Senhor, continue conosco, Senhor. Colocamos, Senhor, nossos corações, Senhor, diante de Ti, Senhor. Prepara, Senhor, a terra, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor. Conduza, Senhor, a todo esse culto, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Assim eu te peço, Senhor, e já te agradeço, Senhor, porque grandes coisas, Senhor, tens feito. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A igreja precisa ser. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses momentos que nós podemos nos achegar à Sua presença, com os nossos corações voltados a Ele em adoração, em louvor e em gratidão, por aquilo que o Senhor Ele tem feito em favor das nossas vidas. Queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração a Deus. Eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor ainda no Evangelho de João, capítulo 1. Nós estaremos lendo parte do texto que nós lemos na semana passada. O presbítero João Felipe comentou que a cada leitura da palavra que nós fazemos, ela se renova. E nós cremos que se nós lermos o ano inteiro o mesmo texto, nós teremos ainda muito para aprender a palavra do Senhor. E é exatamente a partir do verso 19 do Evangelho de João que nós estaremos dando continuidade à mensagem que nós iniciamos na semana passada. João, capítulo 1, verso 19 ao verso 28. A palavra do Senhor nos diz assim: Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus e perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra que está entre nós. Que Tu possas, Senhor, vivificar em nossos corações. E que assim, ó Pai, ao meditarmos sobre essa palavra, que o Teu Espírito Santo possa produzir em nós a Tua vontade, o Teu querer, possa produzir em nós a verdade que procede dos céus, para que venhamos, Senhor, viver segundo o Teu querer sobre esta terra. Abençoa o Teu povo reunido neste lugar, que os nossos corações possam ser só fértil à Tua palavra e que saiamos daqui desejosos, Senhor, de fazer aquilo que Te apraz. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém. Anderson, não dá para você regular o microfone para mim, por favor? Ele está com eco. Vocês podem me ajudar. Eu não sei se a igreja ouve o que eu ouço, mas aqui em cima ele está com eco e acaba me atrapalhando um pouco.
Som. Acho que melhorou. Sim? Melhor? Não? Ainda continua o ar. Som. Será que eu canto melhor? Som. Não estou vendo direito. Segunda de óculos. Me perdoe, querido, só para a gente adaptar aqui. Ah, está escondidinho, né? Som. Melhorou? Para mim melhorou. Melhorou para vocês também, né? Ok. Porque o eco vem aqui no meu ouvido e acaba me atrapalhando. Então, queridos, me perdoe pela distração. Queridos, nós estamos, há alguns dias da Páscoa. Daqui mais ou menos 40 dias nós estaremos celebrando a Páscoa do Senhor. Momento onde nós refletiremos sobre a morte e sobre a ressurreição do nosso Salvador, aquele que veio a este mundo para nos trazer uma nova vida. E durante todo esse período, o qual nós nominamos como o período da Quaresma, nós estaremos refletindo sobre alguns textos do Evangelho de João, para que juntos, como evangelista, nós possamos percorrer e trilhar esse caminho que nos mostrará até o momento onde Cristo entregou a sua vida para morrer em favor das nossas vidas. E para que nós compreendamos essa caminhada, o Evangelho de João, ou o Evangelho segundo João, nos mostra algumas verdades as quais nós precisamos encarnar na nossa vida cristã, para que esse Evangelho ele não seja somente ouvido, mas ele seja o Evangelho praticado por aqueles que confessam a Cristo como Salvador. E a pergunta que eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje é uma pergunta que na verdade nos faz refletir a respeito de nós mesmos, quem nós somos, e também sobre quem nós não somos. Se eu parasse para perguntar a cada um de vocês, quem é você? Talvez você me responderia: eu sou Nelson, moro na Visconde de Taunay, tenho como presbiterato mais de 50 anos, ou 50, vai completar 50 anos, e assim falaria a respeito de todas as suas características. E cada um de nós, quem sabe, daríamos também a resposta exata de quem nós somos. Falaríamos do nosso nome, da nossa idade, falaríamos, quem sabe, da nossa profissão, da nossa família, falaríamos do nosso ministério eclesiástico e assim sucessivamente. Mas a pergunta real que nós vamos precisar responder, não somente para nós, mas também responder para o Senhor e também para a sociedade onde nós estamos inseridos, ela está dentro do mesmo contexto vivenciado por João Batista, porque essas são exatamente as duas perguntas centrais que estão expostas nesse capítulo a partir do verso 19. Quem você não é? Ou ainda, quem você é? E é importante que nós saibamos responder essas perguntas na nossa caminhada cristã, pois à medida que nós sabemos quem nós não somos, e à medida em que nós sabemos quem nós somos, isso nos leva a testemunhar a respeito da pessoa de Jesus, da mesma maneira que João Batista testemunhou. E é como eu e você precisamos fazer, com humildade, na presença do nosso Salvador. O texto sagrado nos
ele é questionado pelos líderes judaicos sobre a sua identidade. Em primeiro lugar, João Batista ele é questionado, como nós vemos no verso 19 e no verso 20, quando os sacerdotes e levitas lhe perguntam: quem és tu? E a palavra diz de João Batista que ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. João Batista, ele está dizendo para aqueles religiosos exatamente quem ele não é. Mas também, em outro momento, João Batista vai identificar Jesus como o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o enviado a este mundo para trazer salvação aos homens. E queridos, quando João ele começa o seu ministério no deserto, a liderança judaica, como nós acabamos de ler, enviou esses sacerdotes para que ele pudesse responder tais perguntas, e a dúvida que surgiram em seus corações era de que ele, ou se ele era alguém a quem os profetas do Antigo Testamento já haviam anunciado. E diante daquilo que esses religiosos lhe questionam ou lhes perguntam, João ele se torna uma pessoa muito esclarecedora, muito clara, ao dizer para aquelas pessoas, para aqueles religiosos, que ele não era o Messias. Ao dizer para aquelas pessoas que, além de ele não ser o Messias, ele não era um Elias e nem mesmo um profeta a quem eles achavam que ele seria. E ele deixa muito claro na sua resposta àqueles homens que ele sabia exatamente quem ele não era. Frustrados, então, os sacerdotes, os levitas, finalmente fazem a pergunta da maneira correta a João Batista. E no verso 22, então, eles disseram depois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João, como nós podemos ver, ele entendia que ele não era o Cristo, que ele não era o Messias, mas ele também entendia quem ele era. Ele era aquele que havia sido enviado para preparar o caminho do Messias. E João traz aqui uma realidade muito mais importante aos seus ouvintes, quando diz que João Batista, ele sabe de algo muito mais importante, que é a certeza de que Jesus era o Cristo, o enviado dos céus para trazer salvação aos homens. E nesse momento nós podemos perceber que João, ele testemunhou com humildade a respeito de Jesus, porque ele sabia nitidamente quem era Jesus. Eu quero te perguntar nessa noite: você sabe de forma nítida quem é Jesus? Você sabe responder a respeito de quem é Jesus na sua vida, na sua família? Quem é Jesus neste mundo? Quem é Jesus para nós como igreja? Quem é Jesus para nós como sociedade? Quando João traz essa resposta a respeito de Cristo, de que ele era o Filho de Deus, João estava afirmando com convicção diante dos seus ouvintes de que tudo aquilo que ele estava proclamando não tinha nada a ver com a sua própria pessoa, mas aquilo que ele estava falando tinha a ver com a pessoa
Senhor. E por isso, queridos, nessa noite eu vou afirmar mais uma vez neste lugar: o Evangelho não é nada sobre nós, mas o Evangelho é tudo sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. O Evangelho é quando nós proclamamos as boas novas de salvação àqueles que estão ao nosso redor. E João Batista, ele vai trazer nesse texto essas indicações que precisam ficar claras em nossas mentes e também claras em nossos corações. Talvez você, como eu, tenha nascido no lar cristão, ou quem sabe você já tenha uma experiência de 10, de 15, de 20 anos. Talvez você já tenha ouvido de muito tempo a falar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, mas nós precisamos, além de ouvir a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, entender, assim como João Batista, quem nós não somos. Entender, assim como João Batista, quem nós não somos diante de Deus, diante do reino e diante dos homens. Porque deveras nós confundimos o Evangelho de Cristo com a nossa história, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Confundimos o Evangelho de Cristo com aquilo que temos como expectativas para a nossa vida. E isso não pode acontecer, porque a verdade que nós precisamos proclamar é a verdade descrita na palavra de Deus, que é a verdade de Cristo Jesus. Portanto, queridos, quem não somos? Assim como João Batista, nós não somos salvadores de ninguém. Por vezes, nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos anunciar as boas novas e queremos que de imediato as pessoas se convertam a Cristo através das nossas palavras. Mas nós nos esquecemos que nós não somos salvadores de ninguém. Nós não podemos salvar o outro dele mesmo, nós não podemos salvar o outro dos seus pecados, nós não podemos salvar o outro da sua ruína, nós não podemos salvar o outro da condição caótica em que ele está vivendo, porque nós não somos salvadores de ninguém. E essa verdade nos leva a uma vida de humildade, porque isso corrige qualquer soberba e qualquer vaidade que possa vir querer se instalar em nossos corações. Porque a verdade que nós pregamos não é a nossa verdade, porque a verdade que nós outrora anunciamos é a verdade das Escrituras sagradas, que leva o homem ao entendimento de que ele é pecador e de que ele necessita de um Salvador. E esse Salvador não somos nós. Nós apenas fazemos parte de um plano maior, de um Deus soberano que governa toda a história e nos faz como homens e mulheres, instrumentos em suas mãos, para que assim a palavra de Deus seja anunciada. O que nós precisamos compreender é que essa verdade também deve levar a maior liberdade, porque nós, ou eu e você, não podemos, olhem para mim, entendam isso, nós não podemos ser responsáveis pelas decisões que as outras pessoas tomam em suas vidas. Nós não podemos ser responsáveis pelas decisões que o outro toma, mas nós somos responsáveis pela mensagem que eles recebem através das nossas vidas. Consegue compreender? Não somos responsáveis pela
crucial para que as pessoas criem expectativas a respeito da nossa vida. Nós vivemos, queridos, na era dos influenciadores digitais. Nós abrimos as redes sociais e nós vemos pessoas que são seguidas por milhares e milhares de outras pessoas. Pessoas que vendem determinados conteúdos como se fossem a verdade. Pessoas que vendem determinados conteúdos para trazer uma determinada felicidade momentânea a algumas outras pessoas. E isso, nesse momento, nessa geração que nós estamos vivendo, ou nesse momento da história que nós estamos participando, muitas vezes nos faz achar de maneira muito fácil que nós somos mais do que aquilo que nós somos. Passamos uma imagem, e isso nós podemos ver nas redes sociais, passamos muitas vezes uma imagem que não é a nossa imagem real. Passamos uma imagem que não nos pertence, uma imagem totalmente diferente daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E as pessoas, e esse mundo está repleto de pessoas que vivem de acordo com essa ideologia, demonstrando na realidade aquilo que na verdade não são. Lembra, né? Eu não sou dessa época, mas dizem que antigamente existia algo chamado Demorex. Parece, mas não é. Viu? Tem muita gente que é dessa época que respondeu. Mas é exatamente isso que acontece. As pessoas querem parecer algo que não são. E como cristãos, nós precisamos ter esse cuidado. João Batista, ele era um grande influenciador, mas ele estava diante dos seus ouvintes dizendo o seguinte: olha, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, eu não sou o Elias, eu não sou o profeta. Talvez se fosse nos dias atuais, com a teologia presente nessa realidade em que estamos inseridos, este homem que estava lá pregando o arrependimento pudesse dizer: não, eu sou o Elias, o profeta, eu sou alguém importante que veio a este mundo para lhes anunciar uma determinada mensagem. Mas João Batista não estava lá para falar dele mesmo. João Batista estava lá para falar a respeito do Cristo, a respeito de Jesus. Ele era uma testemunha, ele era um mensageiro. Queridos, nós não podemos criar expectativas a respeito de nós mesmos, além daquilo que nós podemos pensar. Nós não podemos criar expectativa em relação ao outro, porque muitas vezes, por conta dessas expectativas, nós nos frustramos. E João Batista, ele estaria anunciando o Cristo porque ele tinha um entendimento claro em sua mente de que só existia um Cristo. E ele sabia que ele não era o Cristo. E nós também precisamos entender isso, que só há um Cristo. E nós não somos ele. Mas a palavra de Deus vai mostrar que além de João Batista responder quem não é, ele vai responder quem ele é. E a partir disso nós também
Deus. A palavra do Senhor, ou talvez nós ainda não tenhamos considerado, ou talvez você já considerou, como Deus instituiu uma igreja local, para que nós tenhamos essa mutualidade, para que na diversidade dos membros, dos seus muitos dons, nós formemos um só corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja do nosso Senhor. E que no exercício destes dons, nós como igreja, na geração presente, nos tornamos a voz do Evangelho para este mundo. Assim como João Batista foi aquele que anunciou o reino que estava por vir, aquele que anunciou a Jesus Cristo. Quando ele olha para aqueles religiosos e ele diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João Batista ali, ele estava levando aquelas pessoas a uma reflexão a respeito dos próprios pecados. E ele não só estava fazendo isso, mas ele também estava anunciando, dizendo: olha, virá aquele que será o Senhor, o Filho de Deus, o Cristo, enviado a este mundo, para que haja salvação entre os homens. E aqui nós não podemos nos esquecer que, como igreja de Cristo, como a voz para esta geração, nós somos sim chamados a viver de acordo com os valores deste reino. A gente vive uma geração de pessoas desigrejadas que dizem o seguinte: eu não preciso de igreja, eu não preciso da igreja para eu acreditar em Deus, eu não preciso da igreja para servir ao Senhor, porque eu posso fazer de outros jeitos. E eu quero dizer para você que Deus em Cristo instituiu a igreja para que nós possamos ser chamados de corpo de Cristo, e na diversidade dos nossos dons nós possamos executar o plano de Deus sobre esta terra. Então nós precisamos sim fazer parte da igreja de Cristo, porque nós não somos autônomos. Quando nós dizemos que nós não precisamos da igreja, nós estamos dizendo que nós somos autossuficientes, que nós conseguimos caminhar sozinhos, na nossa própria força, na força do nosso braço. E nós não podemos, porque não é isso que a palavra de Deus nos afirma. Nós somos um corpo, Cristo é o cabeça. Se nós não estivermos vinculados a um corpo, certamente nós estaremos mortos. Não tem como ter vida fora do corpo de Cristo. Nós somos inconsequentes quando nós pensamos desta maneira, quando nós pensamos desta forma. Queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender como nós estamos vivendo essa realidade. Será que essa realidade ela tem sido vivida de fato, de verdade, por cada um de nós? Quem nós não somos? Não somos os salvadores de ninguém. Quem nós somos? Nós somos o corpo de Cristo, eleitos de Deus, salvos para um propósito, para uma missão, que é para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que João Batista está respondendo àquelas pessoas. E ele vai muito além, ele não responde apenas quem ele não é ou quem ele é, mas ele vai responder quem é Jesus. E nós também precisamos responder quem é Jesus. Ao reconhecermos as nossas limitações e permitirmos que Deus haja em nossas vidas, que Deus haja em nossas mentes, que Deus haja em nossos corações, certamente nós veremos coisas grandiosas acontecendo em nós, através de nós, ao
respeito da vida com Deus, a respeito do reino dos céus, a respeito daquilo que nós queremos viver como cristãos, e esquecemos que não é de acordo com as nossas expectativas, mas é de acordo com a verdade já revelada na sua santa palavra. A palavra de Deus está entre nós, e nós precisamos compreender quem é Jesus. E quando nós compreendemos quem é Jesus, nós o colocamos no seu devido lugar, como nosso Senhor soberano, como nosso Salvador, como nosso Rei, como aquele diante do qual nós nos prostramos e nós afirmamos: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Porque aí então eu estou sujeito a esta realidade, a esta verdade. Porque quando nós reconhecemos, queridos, a nossa pequenez, nós permitimos que Deus verdadeiramente seja um Deus grande em nossas vidas. Não queira fazer de Deus um Deus pequeno, do tamanho das tuas expectativas, porque Deus é muito além das nossas expectativas. Queridos, quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que saber quem Jesus é e quem eu e você somos, isso nos faz testemunhar com humildade, da mesma maneira que João Batista testemunhou quando ele estava ali. Ele disse: eu sou aquele que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor. João Batista estava dizendo: nada é sobre mim, é tudo sobre Jesus. E eu gostaria de terminar nessa noite perguntando a você: verdadeiramente você tem entendido quem você não é? Quando você olha no espelho da sua casa, eu vou além. Quando a gente vai no Beto Carreiro, tem uma casa de espelhos lá que eu não lembro o nome, me ajudem aí a iniciar em Beto Carreiro. Como que é o nome, Mateus? Letícia? Não, é a casa lá que a gente entra lá e tem vários espelhos. E aí a gente se assusta, porque naqueles espelhos eu posso me tornar grande. Eu entro lá, fico na frente dele, eu fico uma gigante. Aquela não sou eu. Né? Ou então eu fico na frente de um outro espelho e aquele espelho me achata mais ainda. Isso me assusta. Porque eu sou já pequena, imagina mais achatada ainda, né? Então eu corro para o outro espelho que me torna um pouquinho maior. E assim nós vamos, muitas vezes procurando espelhos que venham refletir aquilo que nós queremos ver. Mas por vezes, queridos, aquilo que nós queremos ver não fala de verdade quem nós somos. E nós precisamos encarar essa realidade, porque nós precisamos olhar para nós e saber quem verdadeiramente nós somos. Porque à medida em que nós entendemos quem nós somos, nós vamos perceber de fato e de verdade que precisamos viver na dependência do Espírito Santo de Deus, porque somos pequenos, falíveis, somos limitados, somos frágeis, e pela nossa própria força nós nada podemos. Quando nós olhamos para o testemunho de João Batista, nós precisamos também entender quem nós somos. Será que você já entendeu isso? Será que você já parou para pensar como isso se apresenta na tua vida espiritual? Porque é muito fácil nós falarmos das nossas características físicas, é muito fácil nós falarmos a respeito da nossa vida
que nós cantamos, eu não gosto muito dela também não, tá? Às vezes eu corrijo um pouco, né? Que diz assim, se tu olhares para dentro de mim, nada de bom encontrarás. Mas Jesus não está em nós? O Espírito Santo de Deus não testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus? Eu sei o que o autor da canção quer dizer, que nós, humanamente falando, não temos nada de bom. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, nós passamos a ter tudo de bom. Porque é esse Espírito que nos leva a toda a verdade, que nos guia por um caminho sobre um modo excelente. Então, como filhos de Deus, nós precisamos também refletir a respeito disso. Mas, queridos, ao pensarmos sobre quem nós não somos, nós precisamos refletir sobre o nosso testemunho acerca de Jesus para as outras pessoas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós também não podemos assumir um papel que não nos cabe. Porque nós estamos seguindo o plano de Deus, que conhece a cada um de nós intimamente e sabe qual o papel de cada um de nós no plano que Ele de antemão estabeleceu para as nossas vidas. Mas pensem comigo, quando o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 3, ele fala o seguinte: porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Quando nós paramos para refletir a respeito dessas coisas, nós precisamos reconhecer a nossa missão. Mas nós também precisamos reconhecer a nossa limitação e perceber que sem Deus nós nada podemos fazer. Que se o Cleito canta, se a Vanessa canta, porque a Vanessa canta, né? Ou se a Jéssica toca, ou se o Roberto toca, é porque Deus deu e Deus capacitou a cada um deles com um dom, com um presente que eles têm para usar em louvor e glória ao nome do Senhor. Só que isso não é para enaltecer o ego. Isso não é para que eles pensem a respeito deles além do que convém. Vocês estão me entendendo? Mas isso, queridos, é para que com humildade nós possamos reconhecer que Deus, o Deus gracioso a quem nós servimos, repartiu conosco a missão de proclamarmos as boas novas de salvação. E isso nos ensina que na obra do Senhor nós não podemos ser orgulhosos. Sabe quando nós estamos ministrando a palavra, quando nós estamos repartindo o estudo bíblico, não é sobre nós. Não é a respeito da nossa história. Não é a respeito do que eu fiz, do que eu faço e da maneira como acontece comigo. Mas quando eu estou ali compartilhando a palavra a respeito de Jesus, que eu devo fazer. Porque é tudo sobre Jesus e nada sobre nós. E é isso que João Batista está dizendo: eu não sou o Cristo, eu não sou o Elias, eu não sou o profeta, eu sou a voz daquele que clama no deserto. E eu quero terminar perguntando a você: você entende quem é você? Você é uma voz? Qual é a mensagem que você está transmitindo
está transmitindo através da sua voz? Qual é a mensagem que você tem transmitido às pessoas? Porque, queridos, é muito fácil nós cairmos na cilada de acharmos que as nossas respostas ao mundo são a verdade absoluta. Eu quero dizer para você nessa noite que a sua resposta não é uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta é a palavra de Deus e nada além dela. Os nossos pensamentos, eles são fragmentados de acordo com aquilo que nós vivemos, experimentamos, de acordo com aquilo que nós achamos, mas isso não requer nós dizermos que aquilo que nós falamos é absolutamente verdade, quando nós estamos falando a respeito dos nossos achismos. Agora se torna verdade quando nós falamos de Jesus, da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Se torna verdade quando eu me anulo para falar aquilo que o salmista falou: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Eu quero dizer para você nessa noite que você está neste mundo para que com a sua voz a mensagem do Evangelho seja proclamada às outras pessoas. Eu tenho visto muito crente usando as redes sociais de maneira errônea. Eu tenho visto muitas pessoas que se dizem cristãs, que ao invés de estarem nas redes sociais testemunhando a respeito de Cristo, estão entrando em debates desnecessários. E eu quero dizer para você nessa noite que nós precisamos ser cartas lidas, porque é isso que a palavra de Deus diz, que as pessoas estão nos lendo. E eu gostaria de perguntar para você o que as pessoas têm lido a respeito daquilo que você tem postado, a respeito daquilo que você tem falado, a respeito daquilo que você tem compartilhado. Nós estamos neste mundo para sermos a influência de Cristo aqui e nada além disso. E a própria palavra de Deus nos ensina que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. O que nós temos feito? De que maneira nós temos vivido o Evangelho? A sua voz é uma voz que proclama verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Eu vou fazer um desafio para você nessa noite. Vai lá na sua rede social, quando você voltar para casa, e veja lá as postagens que você faz, e veja o quanto de voz que proclama o Evangelho tem lá. E aí nós vamos ter um termômetro de como nós temos vivenciado de verdade isso que João está expressando para nós. Algumas pessoas vão dizer assim: pastor, eu tenho rede social. Tudo bem, não tem rede social, mas você convive com a tua família, você convive com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho. E a pergunta que eu faço: qual é a voz que as pessoas têm ouvido quando estão perto de você? Que nessa noite eu e você possamos refletir, porque somos chamados a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós somos testemunhas. E nós somos pessoas as quais as pessoas deste mundo estão olhando e estão dizendo: essa pessoa é cristã. Essa pessoa é uma filha de Deus. É um filho de Deus. E a pergunta que eu faço é: as nossas atitudes condizem com a nossa filiação? Pense nisso. Reflita a respeito disso. Para que você possa realmente, como diz João Batista, me endireitar
juntos estamos partilhando da tua palavra. Senhor, nós oramos para o exemplo do teu servo do passado, que humildemente reconheceu quem ele não era, reconheceu, Senhor, que ele não era capaz de trazer salvação aos outros homens, mas que ele tinha, Senhor, o poder de influenciar a vida daqueles seus ouvintes. Que nessa noite, Senhor, eu e os meus irmãos aqui presentes possamos também compreender que nós não podemos salvar as pessoas, mas nós podemos influenciar as pessoas com o teu evangelho, com a tua palavra, com aquilo que nós temos ouvido e também aprendido de ti. Senhor, que nós possamos nos tornar testemunhas vivas diante da tua presença para anunciar de fato, verdadeiramente, quem é Jesus. Que nós possamos falar a respeito desse Jesus que veio ao mundo para trazer salvação àqueles que estavam perdidos, para trazer salvação àqueles que estavam sem esperança, para trazer salvação àqueles que estavam vivendo na miséria, ó Pai, e o qual um dia nos salvou, porque esse era o nosso estado anterior, e por isso nós te agradecemos, ó Deus. Mas que nessa noite, ao refletirmos a respeito da palavra que tu nos trouxe, que nós possamos ter a responsabilidade e o compromisso de viver de fato, verdade, essa realidade tão presente na tua palavra, e que sendo transformados pelo teu Santo Espírito, ó Deus, nós também, Senhor, tenhamos a influência sobre a vida dos nossos filhos, a influência sobre a vida daqueles que nos rodeiam, a influência sobre os nossos amigos de trabalho, a influência sobre os nossos amigos de escola, Senhor, a influência sobre a nossa família, ó Pai, que nós possamos verdadeiramente viver este Evangelho para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas, Senhor, possam desfrutar da vida em Cristo Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, agradecidos e ao mesmo tempo pedimos perdão se nós temos negligenciado tão grande salvação. Pedimos perdão, Senhor, quando nós nos omitimos de ser essa voz que proclama as boas novas de salvação. Quando negligenciamos, Senhor, o fato de sermos teus discípulos e não estarmos fazendo outros discípulos. Quando deixamos de pregar essa verdade, Senhor, que um dia foi pregada a nós e trouxe salvação à nossa vida, à nossa casa. Portanto, ó Pai, tem misericórdia de nós e faz de nós, Senhor, homens e mulheres desejosos e ansiosos em cumprir o teu querer. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Vou chamar o Ministério de Louvor. Estaremos cantando uma última canção. E em seguida, o presbítero Cleiton estará orando. Nós temos alguns irmãos que estão enfermos. Nosso irmão Márcio não está entre nós esta noite. Ele mandou uma mensagem antes do culto, está com virose. Pediu para que nós, como igreja, estivéssemos intercedendo pela vida dele, pela vida da nossa irmã Zenaide, né, Zenaide? Eu descobri hoje que você sofreu um pequeno acidente, né? Que Deus continue abençoando. Vamos orar pela vida dela, para que Deus dê saúde. Mais alguém? Nossos irmãos que estão em viagem, né? Nós temos alguns irmãos que estão no Rio de Janeiro. Nós temos outros irmãos que estão aí pelas praias. Vamos orar para que Deus esteja abençoando a vida de cada um deles e trazendo de volta em segurança. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós damos graças, Senhor, por estes momentos preciosos, no qual o Senhor nos deu a oportunidade de vivenciar nessa noite, Senhor. De louvarmos, exaltarmos o teu santo nome, Senhor. De ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, e sermos desafiados, Senhor Deus, a viver de acordo com os teus
de acordo com a tua palavra, seguindo, Pai, nos teus santos caminhos. Deus amado, nós queremos, Deus, colocar em tuas santas mãos todos os seus filhos que se encontram enfermos, Senhor, e pedimos, Senhor Deus, as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre cada um, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa visitar cada um, possa, Senhor Deus, estar tocando a enfermidade, restabelecendo, Senhor, a sua saúde, para que, junto conosco, Senhor, possa estar aqui, Senhor Deus, para louvar e engrandecer teu santo nome. Abençoe os irmãos que estão em viagem, Senhor Deus, em outros estados, que assim como o Senhor levou eles em paz, o Senhor possa trazer eles em paz, Senhor Deus, com segurança, em retorno, Senhor Deus, dos seus lares. Abençoe, Senhor Deus, o presbítero Nelson, que está passando por uma cirurgia na terça-feira, Senhor Deus, esteja aí na frente, Senhor Deus, preparando, Senhor Deus, toda a cirurgia, Senhor Deus, para que tudo ocorra segundo a tua vontade, para a honra e para o teu santo nome, que muito breve ele possa estar novamente no nosso meio, testemunhando dos teus poderosos feitos em sua vida. Ó Deus amado, nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma semana abençoada, que possamos a cada dia, Senhor Deus, testemunhar de Cristo, Deus, em nossa vida, em cada lugar em qual, Senhor Deus, colocamos os nossos pés. É no teu santo nome, Senhor Deus, que nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Igreja do Senhor Jesus, recebe a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós e toda a Igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Falhou a bateria, então eu vou encerrar o que acontecer nessa noite.